noite a todas e a todos que nos assistem. É com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui para apresentar o programa Engenharia Predial, onde a gente traz temas relevantes à nossa atuação na área da engenharia, dia a dia nosso, né? Temos como convidados hoje o Eduardo Pasquinelli, arquiteto, foi conselheiro da Federal, né? Do CAU, não é isso, Eduardo? Sim, do Estadual Federal. Isso. E o engenheiro Luiz Araújo, da Vistopred Excel Engenharia, que é nosso parceiro aqui, está sempre nos dando esse apoio. Hoje nós vamos falar sobre o tema tragédia ou desastre anunciado, né? Que traz uma reflexão, né, desses últimos eventos, essas últimas catástrofes, tudo que vem acontecendo, não só nos últimos dias, mas de forma recorrente com relação a questões de vidas que têm sido perdidas, né? Vamos tentar traçar também um paralelo com relação à manutenção predial, à necessidade de se atender àquelas situações onde normalmente a gente trata aqui, que é mais relativa às questões das edificações, né? Várias situações que nós temos trazido na questão de contaminação de concreto, erros de projetos estruturais, tudo isso gerando uma possibilidade enorme de catástrofes, né? De tragédias anunciadas ou de desastres anunciados, e é por isso que a gente faz essa pergunta, né? Será que a gente está tratando com coisas inevitáveis ou a gente tem condições de prever isso que está acontecendo? Nós temos condições de mitigar esses desastres e ter soluções de engenharia para tudo isso, né? Agradecer também ao CEO do TV Síndico Online, o Sérgio Craveiro. Ele hoje também não pode estar presente, mas nos permite estar aqui divulgando esse material para todo o Brasil, onde a gente está tendo uma divulgação muito importante desse trabalho, né? E aí começo solicitando ao Eduardo e ao Luiz que possam fazer as suas apresentações, as suas considerações iniciais, para que a gente possa iniciar a nossa conversa. Pois não, Eduardo? Eu acho que você está com o seu áudio fechado, Eduardo. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um obrigado especial, né, para você que nos convidou. Um abraço ao Luiz, que até então não conhecia. E eu penso que esse debate é um debate muito atual e que é urgente, né, para a sociedade brasileira. Então, nós, como profissionais, nós temos que antever esses problemas. E eu acho que a tua iniciativa aí é exemplar. Parabéns. Obrigado aí pelo convite. Eduardo, dá só uma breve apresentação sua em termos de engenharia, de arquitetura, para que as pessoas possam... Então, eu sou arquiteto urbanista, estudei lá na FAU, UFRJ, me formei em 1989, então já tenho assim, uma experiência razoável em matéria de arquitetura, né? Porque a arquitetura é uma profissão de longo prazo. Então, eu estou com 34 anos de formado e muito a aprender, né? Então, eu acho que... E também no campo institucional, eu sempre fiz parte do Instituto de Arquitetos, como vice-presidente, como presidente, conselheiro, enfim. E também no Conselho de Arquitetura, né, no Conselho Estadual, e depois no Conselho do CAU-BR, no Federal. Então, vamos dizer que nós aqui, nosso grupo do Espírito Santo, que eu estou falando do Espírito Santo, né, no caso, nós ajudamos muito a criação do Conselho, né, de Arquitetura do Brasil, né, com várias contribuições da parte organizacional, administrativa, na parte conceitual, na parte de exercício profissional, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje também.
e na parte muito do planejamento, né? Que eu acho que que seria um dos pontos principais aí da nossa conversa. Eu tenho uma outra empresa de arquitetura, né? Que já faz 21 anos de existência, 22 anos, né? Que é a Arc Studio, e a gente trabalha com alguns projetos de grande porte, projetos hospitalares, institucionais, administrativos, não é? Então, assim, e alguns projetos urbanísticos também. Então, a empresa ela tem esse veio, né, de coisa. Mas, de qualquer maneira, a gente está aqui para contribuir no que for possível. Obrigado, viu, Maurício? Obrigado você, Eduardo. Luiz, por favor. Boa noite a todos. Obrigado, Maurício, mais uma vez pela participação. Eduardo, aí, para a gente poder bater esse papo aí e levar informação aí para todo mundo, né? Tentar contribuir com mais informação. Hoje a live deixou aí um pouquinho na dúvida, né? Eu não sabia se eu ia entrar falando sobre Vistopred ou se eu ia entrar falando sobre Excel, né? Afinal de contas, para todos os lados que a gente olha, a gente vai lidar com isso. Seja São pelo lado da duas, estrutura, seja pelo lado da... O convite é porque você tem experiência das duas partes. Então, a gente ficou aí na dívida, né? Então, com isso, a gente vai tentar aí, tentar caminhar nisso daí e tentar abrir os olhos aí, né? Geralmente eu deixo essa frase para o final, mas esse tema já acho que pede ela de uma vez, né? Vamos aqui elencar vários cuidados para que a gente não fale coitado no final, né? Então, vou deixar o senhor tocar aí e, na medida do possível, a gente vai tentando contribuir aí, tá, pessoal? Essa frase do Luiz resume bem, né? Ele sempre brinca que eu gosto de ouvir, mas não é questão de gostar, né? É uma necessidade, né? A gente faz aqui os alertas que são necessários, né? Infelizmente, as pessoas tendem a não querer ouvir ou não querer aceitar as informações. E, infelizmente, o resultado é esse aí, né? Quando você não cuida do meio ambiente, quando você não cuida da edificação, né? O resultado final é isso que a gente está vendo. São tragédias anunciadas, são desastres que inevitavelmente têm um volume de mortos e feridos muito grande, né? Eu gostaria, o Luiz e Eduardo, para a gente focar nesse e naquele assunto, fazer uma separação, né? A minha proposta é que a gente comece primeiro conversando sobre terremotos, né, e desastres naturais, que recentemente tivemos aí a questão da Turquia, um terremoto de magnitude 9,8 na Turquia e na Síria, né? Mais de 50 mil mortos, né? É um número absurdo de se contemplar, né? E que com uma mínima qualidade de engenharia, teoricamente, nós não teríamos. Óbvio que não há aqui de dizer que não teríamos mortos, né? Mas a quantidade de mortos seria infinitamente menor, não é isso, Luiz? Luiz, tecnicamente, conhece muito bem estruturas de concreto armado, ele pode nos subsidiar, né? E aí, para não dizer que nós estamos falando só de países longes, né, onde possivelmente não seria uma realidade, nós temos aí no site da Engenharia Ceoto, quem quiser ver, um terremoto de 3,7 na escala Richter, que está aí, a Leonita está nos ajudando, que aconteceu agora, dia 27, 28, salvo engano, aqui no interior da Bahia, né? Praticamente vizinho nosso aqui do Espírito Santo, né? Luiz também depois mostra aí um mapa do Brasil, onde nos últimos ano e pouco, nós temos aí registrados todos os terremotos que aconteceram, né? Então, nós não estamos falando de nenhum bicho extraterrestre, né? Nenhum OVNI aqui, nós estamos falando de realidade que pode chegar a nós, né? Em que pese, no caso da estrutura de concreto armado, a norma não até faz uma exigência com relação a isso, mas seria interessante, Luiz, começar a dar falarmos de norma aqui, né? Que no dia a dia é o nosso conceito, é a nossa base, é a nossa origem, né? O que a norma prevê em termos de concreto armado, estrutura de concreto armado,
para abalos sísmicos para o nosso país? Vamos lá, Celto. Como a gente sempre costuma alertar muito aqui, né? E a gente tem que ter esse cuidado aqui, que a gente às vezes está lidando com um síndico ou até com um administrador que não tem conhecimento técnico nenhum embasado. Então, eu quero lembrar que a norma nada mais é do que o conhecimento aglutinado ao longo dos anos, né? Ou seja, toda vez que a gente despreza ela, a gente está jogando fora todas as histórias, todo o histórico, né? Você mostrou aí o abalo sísmico que teve 3,7 na Bahia, foi dia 27, é o último registrado no Brasil. Se você entrar no Observatório de Sismos de Brasília, ele mostra lá, o último do Brasil foi esse, foi às 19 horas e na Bahia. Mas, pô, será que a gente está numa zona que tem problema, não tem problema, né? Então, para relembrar, né, o segundo maior terremoto registrado no Brasil é aqui de Vitória, né? Então, assim, não dá para a gente achar que não vai ter aqui, que não vai acontecer, né? Então, só para deixar claro, né? Você citou, eu não acabei não gravando o dado lá da Turquia, mas você disse aí, se eu não me engano, 9,1. O de Vitória foi 6,1. 9,8. O de Vitória só foi 6,1. Tudo bem, né? Ele aconteceu tem um tempinho, né? Foi em 1955 esse registro, mas, poxa, o Ceoto falou muito bem no início, as coisas são recorrentes, né? Será que já não está batendo a hora do próximo? E está todo mundo preparado para isso, né? O maior registrado no Brasil é na Amazônia, aquela região mais crítica um pouquinho, é 7,1. Né? O pessoal teve que evacuar Porto Velho quase que inteira, tá? Foi em 2015. Então, se a gente começar a olhar um pouquinho em volta para o nosso país aí, né? Isso já mostra um relato bem grande, né? A gente tem um mapa aí que a gente vai mostrar que é os eventos que aconteceram do período de um ano, quer dizer, de março do ano passado até março de hoje. Se você olhar o mapa, você vê que, olha só, pouquíssimos exemplos, pouquíssimos, né? Um ano só, quer dizer, não tem terremoto no Brasil. Será? Né? Se der um zoom nessa imagem, a gente vai ver que no Espírito Santo, próximo à Bahia, tem, que é o mais novo agora. Mas olha Minas, São Paulo, Rio, né? Ou seja, a região é cravada de problemas, né? Ou seja, também não dá para dizer que se acontecer um terremoto amanhã, ninguém sabia que não tinha terremoto no Brasil. É uma novidade. Durante um ano a gente tem essa quantidade, né? Se a gente pegar um período maior, se a gente resolver pegar lá desde do segundo maior, que estamos falando da cidade onde a gente está hoje aqui, que é Vitória, né? A Grande Vitória. Esse terremoto só aconteceu no mar, né? Não aconteceu em terra, ele foi no mar, mas só foi sentido até Colatina. Em Colatina o pessoal sentiu esse terremoto. Então, se fosse nos dias de hoje, a gente ia ter uns problemas meio graves, né? Quanto à questão normativa, a norma já deixa claro que não é desprezível o sismo no Brasil, tá certo? Então, a norma, ela deixa bastante claro isso, quer dizer, toda a região do Brasil, a Violeta vai botar para a gente aí o mapa de sismos que a norma prevê, tá? Ela tem uma zona que é a zona 0 e tem até a zona 4. Né? O que é isso? Vamos traduzir para português, ninguém está afim de projetar nada, né? Quer dizer, na zona 0, se eu levar em consideração os efeitos de vento, eu não preciso aplicar essa norma ao pé da letra. O resto das zonas eu tenho que aplicar e pronto, tá? O problema, como a gente está acostumado, o Ceoto convive muito com isso, o pessoal não aplica a norma de incêndio. Será que minimamente, né? Não tem... É verdade. E será que tem conhecimento, se não aplicar do vento, tem que aplicar sismo? Né? Então, assim... Então, em resumo, a norma está aí, é uma norma de 2006, a norma brasileira, está entrando em revisão agora para 2023, mas que não tem motivo da gente achar que não vai ter problema de sismo, né? As consequências é fácil de lidar, os critérios de projetos não é nada absurdo, não vai encarecer a obra, muito pelo contrário, vai deixar a sua obra cada vez mais sadia e com isso, em alguns eventos, você vai passar tranquilo. Lembro de uma foto lá da Turquia, tudo destruído, e tinha lá um prédio mais novo, que era até da área de engenharia, intacto, sem problema nenhum. Será que custou mais caro fazer aquela obra ou as obras em volta? Né? Tal do custo-benefício, né? Enfim, da norma é isso. Se você quiser, a gente atenta um pouco mais. Tá, só trazendo aqui, a Leonita fez uma pesquisa, trouxe para a gente, eu sinceramente desconhecia, e eu tenho certeza que a grande maioria da população desconhece, né? Nós tivemos realmente um
terremoto de 6,1 nessa escala Richter, que teve o seu epicentro a 300 metros, a 300 quilômetros, né, no mar, e foi sentido em Guarapari, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Colatina, né? Mas isso lá em 55, foi isso que você falou, né, Luiz? Quer dizer, obviamente que lá em 1955 não tinha muita coisa para quebrar, né? Hoje, eu e seu outro, se a gente juntar as duas mãos e ter mais um pouquinho de mão, a gente tem alguns prédios que, se der o 3,7 da Bahia, já cai. Até porque já está caindo, tem alguém que está segurando ele lá, né? Mas, enfim. Foi isso que eu comentei no início, né? Nós temos prédios que não aguardariam nem um ponto, né, Luiz? Quanto mais 6, né? E coisa parecida. Mas, Eduardo, eu gostaria que você fizesse algum comentário e gostaria de acrescentar mais informações, né? Nesse momento que a gente está tendo lançamentos aí com prédios de 35, 50 andares, né? Hoje parece que começou uma disputa, como já existe lá em Balneário Camboriú, né? Quem faz o mais alto, né? E aí você talvez ainda não tenha conhecimento, mas a gente repete aqui constantemente com o Luiz, nós temos inúmeros prédios onde nós já constatamos que o prédio não atende à norma de incêndio, é isso, Luiz? Que colapsa num tempo muito inferior ao necessário para a desocupação, para que as pessoas possam sair, né? E, inclusive, tivemos aqui há tempos atrás aqui uma oficial do Corpo de Bombeiros, a Leonita consegue nos lembrar o nome dela, onde ela deixou claro que o Corpo de Bombeiros não tem profissionais qualificados para fazer essa análise, né? Então, você leva um projeto, a capitã Thaís, né? Chefe do CAT no Corpo de Bombeiros, ela falou aqui, nós temos gravado em programa anterior que simplesmente não se faz essa análise estrutural porque não existe profissionais. O Corpo de Bombeiros acredita que os profissionais que estão fazendo o projeto estrutural tenham a responsabilidade e a decência de atender, né? Mas a gente tem visto e tem provas bastante importantes e muitas provas de que isso não é verdade. Desculpa, eu falei demais, Eduardo. Por favor, as suas considerações. Não, você está contribuindo aí com o debate mesmo. Acho que esse bate-papo nosso é para buscar, né, situações que a gente possa expor, né, para as pessoas, os leigos, vamos chamar assim, e nós profissionais debatendo entre nós mesmos. Eu penso que uma das coisas, né, que historicamente a gente conhece, que no Brasil não tem o tal do terremoto, né, o abalo sísmico e tal. O que a gente sabe, em função até desses próprios, né, dos dados que vocês passaram agora, é que tem uma grande faixa do país, né, que nunca foi considerado isso de uma forma recorrente, vamos chamar assim, entre aspas, né? Mas que a gente percebe, né, que o cenário está mudando, né? E nós, historicamente, nós brasileiros, né, a gente não está acostumado com isso, né? Então, o que me assusta, não é se acontecer algum abalo desse em qualquer cidade do país, né, que tem edifício multifamiliar, que com certeza não foi calculado para esse tipo de situação, o que vai acontecer? Vai acontecer algum pilar vai se romper, alguma coisa vai acontecer no prédio, né, e vai gerar o pânico. Então, assim, o que me assusta, não é? Porque a gente não está preparado para isso. Esse é o primeiro ponto. Então, no momento em que isso também é uma coisa que não se muda da noite para o dia. Claro, né, as nossas cidades estão consolidadas, não é isso? Sim, então, então, vamos imaginar uma situação de do outro abalo, né, numa escala alta que seja, as pessoas não vão saber o que fazer. E pior do que isso, né? Os nossos organismos, os nossos governos municipais, estaduais e o próprio federal também não vai estar preparado para isso. Então, o que a gente precisa é
da microescala, né? De que maneira que você vai evacuar um prédio o mais rápido possível, não é isso? Até uma situação de uma cidade inteira entrar em colapso. Sem dúvida. A própria Defesa Civil ela não está preparada para uma situação de caos como essa, né? Eu não tenho dúvidas, pelo que eu conheço, e conheço muito das edificações em Vitória, né, na Grande Vitória, de que em ocorrendo alguma coisa muito menor do que aconteceu na Turquia, muito menor do que esse 6,1 que nós já tivemos aqui em 1955, o resultado final seria exatamente aquele que aconteceu lá, né? Pouquíssimos prédios estariam, se resistirem, pouquíssimos prédios vão resistir a isso, né, Luiz? A gente tem um problema, senhor, muito grave, né? Que o Eduardo está linkando ele muito bem linkado aí, que é um problema cultural, né? Ninguém, o país Japão, os países que já sofrem essas catástrofes naturais e vivem na pele, já treina a criança de pequeno. Eu, particularmente, nunca passei por um treinamento sequer de incêndio. Aconteceu um incêndio no prédio, como é que eu faço para sair? Né? Esse dia teve um episódio no edifício que o alarme de incêndio disparou, e aí todo mundo saiu para fora. Chegou lá, não, é um falso alarme de incêndio. Ok, subiu providência número 0 do administrador. Vou desligar o alarme, porque vai que ele gera de novo e incomoda a gente. Né? Então, assim, por quê? A gente não tem cultura. Né? Então, falta isso na gente, de saber que isso é grave, é sério, e de fato tem que ser treinado, não tem outra opção. Né? A gente tem que criar mecanismos de alertas. Né? Fala aí, Eduardo. E aí você vê, por exemplo, uma outra situação. Eu já tive, alguns dias em Santiago do Chile, que é um lugar que tem muito abalo. E aí, num determinado momento, eu fiquei enjoado. E o lustre começou a mexer um pouco. Então, assim, é uma sensação que a gente tem. E eu não entendi. Eu sou brasileiro, eu estou num lugar que, como você falou muito bem, a gente não tem essa cultura. Entendeu? Do automóvel ou vários carros dispararem um alarme e você não está entendendo por quê. Não é? E os caras sabem por quê. Teve um terremoto agora. Sabem por quê e sabem o que fazer, né, Eduardo? Sim, sabem que tem que procurar um lugar abrigado, que sabem por onde sair, qual é a rota de fuga, né? Eu citaria, inclusive, um exemplo que a própria Vale está adotando nas cidades por onde houve o problema da catástrofe lá em Mariana, né? Ela foi obrigada pelo Ministério Público a dar treinamento às pessoas para, em caso de uma enchente do Rio Doce, né, as pessoas saberem para onde recorrer, né, para onde correr, né? Então, você pega a grande maioria ou a totalidade dessas cidades que estão à beira do Rio Doce, hoje, elas têm lá a plaquinha, rota de fuga, esse é o local para onde você deve encaminhar, né? Então, é mais ou menos isso que o Luiz está falando, mas só queria linkar, Luiz, só para você não perder a oportunidade da questão de explicar a possibilidade de você, através do aplicativo Vistopred, ter essa brigada de incêndio entre prédios e um treinamento um pouco mais qualificado para que isso pudesse acontecer, para que os síndicos até saibam providências, né, saibam por onde caminhar. Um pouquinho até antes de eu falar, né, a gente está aqui falando dos terremotos como um desastre natural, mas quando a gente olha para o foco da engenharia, a gente também cria, né? Basta fazer uma explosão aqui do lado para fazer um desmonte de uma rocha ou uma escavação inadequada, isso vai gerar um tremor que vai abalar a estrutura do mesmo jeito. Que é coisa legal, o pessoal projeta a laje, não verifica a vibração da laje. Aí tem um cara no condomínio que gosta de correr. Providência número 0. Vamos botar um quebra-mola, resolve o problema. Não, você está criando sismos naquela região, talvez mais forte do que esse que a gente está falando aqui. E vai dar problema, né? Vai disparar os alarmes, como o Eduardo falou, vai gerar problema de tudo quanto é jeito. Quer dizer, além dos naturais, a gente tem aqueles que a gente provoca, né? Então, dentro dessa ótica aí, o que a Vistopred está contribuindo? É um módulo de emergência, né? Esse módulo, como ele funciona?
você vai ter que ter, você tem uma comunidade, né? Vamos dar um exemplo, sei lá, 5, 10 edifícios que trabalham dentro dessa comunidade, você vai criar uma equipe de emergência, tá? Seja para um abalo sísmico, seja para um incêndio, seja para um evento climático de maior proporção, como raios, ou eventualmente até uma chuva desproporcional. E com isso, o que você faz? Primeiro, você pode pegar 1, 2 funcionários de cada edifício, ou um grupo de moradores mais interessados, e criar uma brigada de incêndio, no caso de incêndio, ou uma equipe de ação rápida, no caso de emergência. E acontecendo um evento, quem sentir primeiro isso, ou quem já tiver apto a descobrir isso, pode disparar um alerta digital que todos os moradores daquela região, daquela comunidade ali, que trabalham dentro do módulo, vão ser atendidos. Primeiro, com alerta rápido, né? Porque a gente sabe que quanto antes você fica sabendo, mais fácil você tem a possibilidade de se salvar, ou pelo menos buscar um abrigo adequado durante uma condição de sinistro. Né? E principalmente, você começa agora a ter mecanismo de saber como driblar isso. Por quê? Tá bom, a gente não consegue treinar o prédio todo, né? A cultura não permite que a gente faça isso. É um evento de grande magnitude. Se você fizer um teste de agora aí, disparar o alarme de incêndio do seu edifício, você vai descobrir que muita gente já está dormindo, não vai acordar, esse barulho só me incomoda. Né? O barulho vai incomodar. Agora, será que está pegando fogo ou não incomoda? Então, com esse pessoal treinado, você vai ter condições de repente, o seu edifício o pessoal não sentiu, mas o do lado está vendo já o fogo, já lhe avisou, e aí consegue entrar e dar essa referência. Então, o módulo de combate às emergências da Vistopred tende a fazer isso, quer dizer, é uma comunidade, né, que vai ser 1, 2, 10, 15 prédios que vão trabalhar dentro daquilo ali para gerar esses alertas, mas agora com confiança, porque quem vai gerar esse alerta são pessoas que começam a ter o mínimo de conhecimento para atuar na área durante esses eventos. Ô Luiz, você falou um negócio interessante, porque a primeira coisa que você sente numa situação de incêndio é o odor, é o cheiro da fumaça. Então, assim, você sente o cheiro da onde? Que é o que mais mata, né? Vem da onde? Você sente o cheiro, liga para o porteiro, ó, tem alguma situação aí que está acontecendo. O porteiro não sabe o que é. Entendeu? Ele vai tentar ver se é no apartamento 802, 201, ninguém sabe o que está acontecendo. E, de repente, às vezes, um vizinho vê visualmente uma chama e ele vai poder identificar muito mais rápido, né, cara? E o módulo que a gente oferece, Eduardo, tem uma vantagem que até para o falso positivo ele ajuda. Porque aí, rapidamente, a comunidade é avisada, não, isso aqui foi um cheiro de uma fumaça que botaram no terreno baldio aqui do lado, já está controlada, não tem nada. Ok, você relaxa, você fica tranquilo. Tá, eu sei que é um falso positivo. Né? Às vezes, até para evitar pânico, evitar um outro acidente por causa do pânico, é tão importante saber do sinistro quanto um falso sinistro, para você não ter que se deslocar, sair, atropelar todo mundo, desce todo mundo de escada, aquela confusão, e na verdade não, era num terreno baldio que não tinha nada a ver com a história. Então, e aí também, né, uma outra situação que a gente vivencia é que sempre tem algum idoso no prédio, alguma pessoa que tem dificuldade de locomoção. Não é isso? Então, de que maneira que essas pessoas vão ser socorridas? Porque assim, 99% dos prédios multifamiliares, se tiver um incêndio, a primeira coisa que acontece é desligar o elevador. Então, o cara tem que descer de escada. E ele não tem numa anticâmara uma situação de ter, né, de uma certa segurança para ele ficar aguardando um suporte. Não é? Então, assim, tem que ser planejado mesmo e pensado antes. Como diz uma situação de incêndio, se não desligar o elevador, por favor, não entre. É lá que vai gerar um problema. Como o senhor lembrou bem, o que mata é a fumaça. E a fumaça adora um duto que passa ar e fica concentrado. Olha o elevador aí. Então, nunca, por favor. E sem dúvida, a Leonita, que está aí nos assessorando por trás, conhece bem a realidade do que eu vou falar. Existem, por incrível que pareça, existem prédios que têm elevador de emergência, o qual, teoricamente, deve ser usado em caso de uma... Está rindo, né, Leonita? É porque é o prédio que ela mora. E o elevador de emergência simplesmente não tem não tem o gerador, né? Então,
E ele tem a BITS, né? O Corpo de Bombeiro esteve lá, deu a BITS, o prédio já tem 4, 5, 6 anos, não sei. Tem um elevador de emergência, obviamente, para aqueles que não sabem, elevador de emergência é uma exigência para prédios acima de 20 pavimentos, né? Esse elevador ele está localizado dentro da área protegida, né? Dentro da escada de incêndio, em área protegida, e, infelizmente, o prédio foi entregue com a BITS, mas sem o gerador, né? O que, veja, é mais uma certeza de que, em havendo... Só para saber, senhor, pode pegar fogo, mas não pode acabar a luz, é isso? Exatamente. É mais ou menos isso. Ele pode pegar fogo, mas não pode acabar a luz, ou ninguém, nem um speed porco, ir lá e desligar, né? Porque às vezes tem síndico que desliga não só o alarme de incêndio, mas também desliga a luz do prédio, né? Pelo menos tinha que pedir o pessoal para botar uma tabuleta lá, uma placa falando: fogo, por favor, não destrua os fios, que a gente precisa dele no caso de emergência. Mas aí você vê... mais um exemplo de que nesse caso, inclusive, mais do que em qualquer outro, os condôminos, os moradores, tinham que ser avisados e treinados para isso, né? Porque se ele tem um mínimo de conhecimento, ele vai buscar o elevador de emergência, e o elevador de emergência não está ligado, não tem um gerador para poder fazê-lo funcionar. Quer dizer, vai morrer lá dentro, não tem outro jeito. E aí você vê, por exemplo, né? Que muitas vezes o leigo, o síndico, enfim, quem estiver na administração, muitas vezes não tem esse conhecimento dessa coisa integrada de rede. Não é? Então, por exemplo, aonde seria o local do grupo gerador desse prédio? Né? Por que não tem? De que maneira que seria essa conexão para que esse elevador funcionasse plenamente? Né? Então, assim, precisa de um suporte técnico, né? Do engenheiro, claro. De um precisa de orientação, é isso. Claro. É o objetivo do nosso programa, Eduardo, é exatamente o educar, ensinar, orientar aos síndicos, aos gestores de condomínio, as práticas de boa engenharia, né? Infelizmente, a grande maioria não conhece. E a tragédia lá acontece, né? O Luiz trabalhou lá no Grand Park, né? Conhece bem as questões, né? Estou mudando aqui o assunto de problemas estruturais, mas são exemplos de que infelizmente houve uma morte, mas foi só uma. Poderiam ter sido dezenas, inclusive dezenas de crianças, porque o local onde houve o desabamento estava havendo uma colônia de férias. Se não tivesse acontecido de madrugada, tivesse acontecido durante o horário normal, o horário de expediente, né? Quantas crianças não teriam morrido? Vejam o tamanho dessa tragédia. E só para lembrar, lá é um prédio de mais de 35 lajes, tá? Se a gente contar todas as lajes lá, são 34 andares, mas tem mais laje para lá e para cá. E só para lembrar, né, a gente da engenharia estrutural, para a gente o vento ou o sismo não tem muita diferença, né? O vento vai fazer com que o meu edifício balance em cima e o sismo fazer que ele balance embaixo. Mas para a gente o modelo é o mesmo, tá? Ou balançou aqui ou balançou embaixo, não faz muita diferença. E lá, por acaso, o edifício não tinha sido modelado a vento, tinha um problema de vento. Obviamente, se tivesse sismo, ia dar o problema do mesmo jeito. É o que eu repito sempre, né? A gente está no dia a dia aí, cada dia vendo mais coisas que, como eu digo sempre, até Deus duvida, né? Infelizmente, a engenharia, não sei se é só no nosso estado, né? Eu não tenho a experiência de outras capitais, outros locais, mas, infelizmente, o que a gente vê em termos de engenharia no nosso dia a dia aqui é de deixar muito assustado. Senhor, não só a engenharia, mas a administração também é complexa, né? A gente esteve num edifício esses dias que você gerou dezenas de alertas de risco. Eu fui lá, fiquei abismado com o risco. E saí correndo, né, Luiz? Entramos em contato com o pessoal da administração, gerando risco. A gente não está querendo, óbvio, é o nosso trabalho, eu vivo disso, mas como diz outro, num caso de emergência, eu não quero saber se você vai resolver comigo, com o Eduardo, com o seu outro, né? A gente gerou alerta e resolvo. Um mês depois, a gente pergunta para a pessoa: e você conseguiu, está tudo certo?
É a gente resolveu pedir opiniões de outras pessoas, esperar um pouquinho, para quando tiver a GE, a gente ver isso. Só esqueceram de avisar lá a viga que está quebrada, né? Ô, dona Viga, segura, porque a GE é só mês que vem. Não cai antes disso, não. É a velha história, né? O cuidado que ninguém ouve, né, Luiz? Bom, mas para a gente aí também, finalizar... Maurício, outro ponto assim que não dá para deixar de falar, né, que é importante, é que a gente, a nossa forma cultural também, nossa do brasileiro, é a questão da informalidade. Então, isso está no nosso dia a dia, isso está na nossa história, não é? Então, essa coisa de que o construtor vai fazer o dimensionamento do pilar, da viga, daquele jeito mais econômico que tem, não segue norma nenhuma, que foi o primeiro tema aqui da nossa conversa, não é isso? Vai fazer um sistema de esgoto dentro do que o construtor está acostumado, e aí vai ter um poço que vai captar água junto do esgoto, mas ele não tem muito conhecimento, não é? Então, assim, o barato sai caro, sempre, né? Então, esse cuidado é que as pessoas têm que ter, porque nós, técnicos, né, essa nossa classe da construção civil, a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Então, nós não estamos resolvendo um problema do elevador no caso de incêndio que funcione. Ele tem que funcionar, beleza, ele está dimensionado para isso, mas se não tiver o grupo gerador, uma situação de alimentação, ele é simplesmente nada, ele é um outro elevador comum, né? Então, assim, isso somado a N situações, né, de contaminação, né, de esgoto, de jogar esgoto na água pluvial. Então, assim, isso são coisas, algumas rachaduras que acontecem, que as pessoas não sabem por quê. Então, esse diagnóstico das edificações, né, que os síndicos iniciaram já a fazer, né, isso é fundamental para que as pessoas elas antecipem problemas mais graves. Eu acho que esse é que é o ponto também. Eu tive um caso bem emblemático, inclusive hoje, discutindo com uma dona de administradora, um colega engenheiro, inclusive, engenheiro perito, só que a parte de perícia dele é mais na área ambiental. Ele estudou comigo, ele fez civil, mas se especializou mais na área ambiental, recebeu um imóvel em Jardim da Penha de herança, e o imóvel estava em condições deploráveis, né? Sem a menor condição de habitabilidade por falta de estabilidade e salubridade, né? E aí ele me pediu, eu fiz uma vistoria rápida lá, passei a informação para a síndica e para a administradora, né? Mas aí ela virou para mim e disse, a síndica virou para mim, desculpa, a administradora virou para mim e disse, mas nós fizemos um laudo e atendemos a legislação da prefeitura, né? Eu falei, tá, então me empresta esse laudo, deixa eu só dar uma avaliada, né? Infelizmente é aquela coisa, um laudo que sequer dá para servir para usar o papel que foi impresso, né? Infelizmente acontece isso, né? Em todas as áreas nós temos profissionais e profissionais, né? O que o Eduardo acabou de colocar, né? Nós temos muitos profissionais, pedreiros, encarregados, que se acham na condição de ser engenheiros e outras coisas mais, né? Infelizmente não tem essa capacidade, e as incorporadoras acham que isso está tudo bem, deixa o barco tocar com aquele encarregado que se acha entendido, né? E o resultado disso são esses laudos que a gente faz no dia a dia aí, com mais de 1000 páginas. O Luiz está cansado de ver isso aí também, correto, Luiz? Correto. Eu acho que, de novo, senhor, por acaso a gente vai bater de novo no que a gente começou aqui a falar, um problema cultural. Eu duvido, se um condomínio tem um problema jurídico e eu chego lá falando assim, sou engenheiro, mas eu sei de alguma coisa de advocacia, deixa eu te falar. Não, tu é maluco, você não sabe nada da você não tem propriedade, né? Se ele tiver com um problema contábil, eu falo assim, rapaz, mas eu sei fazer conta, deixa que eu vejo isso para você. Não, eu quero um contador. Agora, problema de civil, de elétrica, de arquitetura, aí não tem problema, que aí o leigo, nessa hora, ele sabe, né? Então, assim, é um problema só cultural. Eu costumo brincar, né? Todo edifício tem que ter um contador, tem que ter um administrador, tem que ter um porteiro, tem que ter um assistente técnico, não é opcional.
Vocês, né, o pessoal administrativo, com raras exceções, não tem capacidade, às vezes, de ler um laudo e interpretar aquilo, qual o grau de problema daquilo. E aí, quando a gente gera os alertas, né, o Eduardo chega lá e gera um alerta que tem que fazer uma adequação por questões de acessibilidade, né? O pessoal hoje ele está querendo ganhar dinheiro do condomínio. Entendeu? O problema é que ele quer ganhar dinheiro do condomínio. E trava, e aí deixa. Né? Que a grande vantagem é que mais cedo ou mais tarde, de fato, a gente ganha. Né? Só que muitas das vezes temos que falar o tal do cuidado, que a gente não queria falar, mas enfim. Hoje, Eduardo, uma síndica me perguntou: mas eu tenho mesmo que atender a norma de acessibilidade? Eu não tenho nenhuma pessoa aqui no condomínio que dependa, né? Eles estão planejando uma modificação na área de lazer, né? E aí a gente está orientando com as rampas, com o banheiro acessível e tudo mais. E ela simplesmente acha que, porque ela não tem ninguém lá com necessidades especiais, ela não precisa atender a norma. Eu falei: tá, aí amanhã, se mudar alguém para ir, você vai desmanchar tudo que você está acabando de fazer? Eu vou abrir uma gráfica de a gente fazer tabuleta, igual a gente ia botar lá para quando o fogo não queimar as coisas. Bota lá, se você quebrar a perna, não vá para sua casa, porque você não tem condições de usar. Não precisa acessibilidade. Você quebrou a perna, botou um gesso, mas não pode mais em lugar nenhum, porque só tem escada, né? Como é que você vai fazer para subir agora? Depende de alguém carregar no colo, né? Infelizmente, né? E Eduardo vê isso todo dia, mais do que até a gente, né? Diversas pessoas que não têm a menor noção de normas de acessibilidade e outras mais, né? E aí, às vezes, fica zangado quando o Ministério Público vai lá e dá uma canetada, quando a Prefeitura vai lá e faz uma notificação para se atender uma norma, não é isso? Isso acontece, né, Maurício? Não só nos casos de alguns edifícios multifamiliares, residenciais, como também nos órgãos públicos, nos prédios públicos. Então, o Ministério Público ele vai muito em cima dos prédios públicos que não estão atendendo à legislação, né, cara? Isso é que é o mais louco da história, né? Sem dúvida. A Prefeitura de Vila Velha mesmo, até muito pouco tempo atrás, não tinha acessibilidade na sede. Agora, recentemente, que ela botou, um ano e pouco atrás, que ela botou o elevador lá. E ela, antes de colocar e de atender a norma, ela notificou muita gente por causa de calçada acessível, por causa de acessibilidade, né? Infelizmente, a legislação só serve e as normas só servem para poder encher papel, né? Mas, finalizando, Luiz, a questão da parte finalizando, vamos, caminhando para uma finalização na questão dos terremotos, seria interessante mostrar aquele mapa que tem as ondas, né, as marcações do que é mais, onde é mais sensível, onde é menos, onde a norma 15.421 precisa ser atendida com mais critério ou não, correto? Correto. Na verdade, onde a norma prevê lá o sismo com um pouco mais de intensidade, a gente está falando do mapa ali da região perto do Amazonas, Acre, né? E no Nordeste ali, Recife, né? Para aquela área ali. Essa é a área, vamos dizer assim, mais crítica, né? É a foto da norma, Leonita, toda branquinha. Tá? Essa é a zona mais crítica. Ela divide em 4 zonas, mas isso é bem específico do projeto, né? E você vê que a boa parte do Brasil está na zona 0. Né? A zona 0, como eu falei, se a gente atender durante a fase de projeto vento, está atendido isso daí também, não tem problema. Como eu mencionei, para a gente tanto faz, tá certo? Se é vento ou se é sismo, claro, dependendo da magnitude, né? Ok, como o Eduardo... Volta lá, Leonita, por favor. Como o Eduardo mencionou, o Chile lá está na zona 4, não é isso, Luiz? Só para a gente poder... Está caminhando para a zona 4 né? ali, né? Quanto mais perto do Pacífico, vai ficando pior. Aí lá a gente tem problema daquelas antigas que a gente estudou, de placas tectônicas, etc. e tal, né? Falhas lá geológicas, enfim. Né? No Brasil a gente não tem isso, mas não é por causa disso que não tem o sismo. Né? Como a gente aprendeu isso lá atrás, e como os outros, ninguém voltou para estudar isso agora, né, senhor? A gente acaba crendo que não vai ter esse problema, né? Então, tem outro aspecto também que a gente vê em filme, né? No tal, se tiver algum abalo no Oceano Atlântico, né, numa situação, né, você tem um tsunami agora.
que é uma situação outra ainda, uma consequência do abalo, né? Sem dúvida. Veja, eu não sei se as pessoas também observaram, eu vi vídeos do terremoto lá da Turquia, onde mostrava o quanto a terra, né, as estradas, por exemplo, elas foram comprometidas e o quanto ela, mais ou menos isso que está aí nesse vídeo, mais ou menos não, né, de forma muito mais acentuada do que esse vídeo da Bahia. Há uma movimentação das placas e uma situação de extrema complexidade, no meu entender, né? Realmente acredito que a gente não... Alguma coisa muito, muito, muito próxima àquilo que já teve aqui, acredito que nenhum prédio desse nosso aqui dessa área nossa ficaria em pé, né? O mal da gente é um mal cultural também de falta de memória, Silvio, né? O brasileiro tem esse grande problema. Mas se você estudar um pouquinho da história do país, né, quer dizer, em Lisboa, lá em 1755, já teve um baita terremoto que praticamente destruiu Lisboa inteira. Tanto é que o pessoal da coroa, né, veio para cá e ficou muito tempo aqui para passar aquilo lá que tinha medo de ter outra recorrência. Até hoje não teve de novo, mas e aí, vai ter ou não vai? Entendeu? Esse é o grande problema. Vai esperar até quando para se tomar providências, né? Infelizmente, é isso que acontece. Bom, vamos só adentrar num outro assunto, acredito que a gente ainda nem consiga terminá-lo, mas que eu acho que a gente está mais realidade para a gente do que a questão dos terremotos, que seriam as chuvas, né? Estava conversando com o Eduardo e com o Luiz antes, né? Lá na minha época de engenharia hidráulica, né? Robson Sarmento, alguns mais antigos vão lembrar aí, né? Hoje acho que já está aposentado da UFES, explicava bem lá a questão da recorrência, né? Do tempo de recorrência que a gente tinha que dimensionar as instalações, principalmente pluviais, né? Esgoto e também a parte de drenagem para aquelas chuvas mais críticas, né, com um maior índice pluviométrico, né? E a gente acabou vendo há poucos dias em São Paulo, Luiz também teve essa experiência, foi ano passado, né, Luiz? Petrópolis? Foi. Ano passado teve a experiência, Luiz é de Petrópolis, vários familiares dele foram bastante prejudicados lá, né? Perderam tudo lá com aquele volume de chuvas, né? E aí você tem uma somatória de erros e falta de política pública, podemos dizer assim, né, Eduardo? Um planejamento urbano que não existe, uma permissão de forma irresponsável de ocupação de áreas de encostas, áreas onde se tem a certeza de que vamos ter problemas, mas simplesmente fica mais fácil deixar acontecer, né? E aí, resultado é isso que nós tivemos lá, mais de 70, se eu não me engano, último número que eu vi de São Sebastião foi 75 mortos. Petrópolis, o Luiz sabe mais, mas foi na casa de 200 e pouco, não é isso, Luiz? Então, de novo, a gente cai nesse dilema, né? É uma tragédia ou é um desastre anunciado, né? É uma falta de competência pública de se tomar providências, né? Gastar o dinheiro público de forma inadequada, de forma incompetente e deixar que a população fique à vontade, né? Correto, Eduardo? Aí está mais para você na parte de planejamento urbano. Então, isso vem alguns aspectos que me vêm à cabeça agora. Então, por exemplo, a primeira coisa seria o perímetro urbano dos municípios, né? Então, é uma coisa que vai sempre aumentando o perímetro urbano numa escala em 2D, no papel, né? No computador, né? E hoje a gente sabe muito bem que dá para você fazer um plano diretor urbano, né? Um planejamento urbano, considerando os rios, as elevações, os morros, a região de APP, que é de mata, não é?
Então, você dimensiona em função dos dados que você tem históricos de chuvas, né, de índices pluviométricos, né, de raios também, claro, tem que pensar numa série de situações dentro do mesmo programa, não é? E que você vai antever situações de alagamento, por exemplo. Então, assim, e a gente sabe, né, que isso acontece de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, de 5 em 5, enfim, era uma coisa muito esporádica, imagino eu, e que, com o passar dos anos mais recentes, essa coisa tem ficado, né, com uma frequência menor, né, ou com uma frequência maior, enfim, com menos tempo de intervalo entre essas chuvas torrenciais, né, ou chuvas que nem aconteceu em São Paulo agora, nesse litoral norte, que nunca se tinha pensado um índice pluviométrico tão alto quanto aquele. Então, isso é uma coisa que saiu da curva completamente, que não é o caso de Petrópolis. Petrópolis eu vejo de uma outra forma, né? Petrópolis sempre aconteceu, que foi piorando, mas é cíclico. Aonde aconteceu, aconteceu de novo. A mesma tragédia nos mesmos pontos, entendeu? Não precisa ir muito longe, a gente vê Vila Velha, os alagamentos em Vila Velha, em Viana, né? Acontecem por quê? Porque vai chover demais nas cabeceiras, a água vem pelos rios e aí vai chegar nas baixadas e inunda. Então, assim, o que nós temos que fazer o quê? É identificar algumas áreas de encosta de risco, identificar outras áreas nas partes baixas, aonde não é possível se construir, ou não se deve se construir. Vou dar um exemplo recente, aconteceu no Espírito Santo, no município de São Mateus, lá na ilha de Guriri, né, que é um distrito de São Mateus, no norte do estado, que choveu muito, e esse distrito, que é um distrito, né, que já hoje é bastante urbanizado, ficou debaixo d'água. Então, as ruas elas estavam completamente alagadas. Não tinham drenagem. Não tem drenagem porque está debaixo do nível. E o pior de tudo, o sistema de esgoto daquele local é fossa séptica. Sim. Então, você imagina que as pessoas andam dentro de casa com uma água contaminada. Então, assim, e o que fazer com isso? Nunca se pensou nisso antes? Se construiu num local, né, que você alaga, de que maneira se resolve isso? Né? As opções para se resolver isso. Então, a gente chega num momento de colapso. Colapso no sentido de que as soluções são tão caras que você fala assim, eu vou perder minha geladeira de novo, porque, né, a água vai encher, né, vai destruir meus móveis todos, porque a solução é muito cara. Entendeu? Eu não tenho para onde ir. O que me parece acontecendo lá em São Paulo, por exemplo, é que as pessoas estão voltando para os mesmos lugares, né? As casas que foram destruídas, obviamente, não vão ser reconstruídas, vão ser recolocadas no mesmo local e vai tudo de novo aguardar uma próxima, porque simplesmente não está havendo um planejamento, né? Infelizmente, Eduardo, que a gente que lida diariamente, né, você também com relação ao município, né, sabe perfeitamente que aquela pessoa que quer estar certo dentro da legislação, ela tem dificuldades enormes e absurdas, né? Enquanto, em contrapartida, aquela pessoa que quer fazer a coisa de forma irregular, né, ela faz do jeito que é, né? Um exemplo claro disso é se você passar na orla de Vila Velha, ali Praia da Costa, entre Praia da Costa e Itapuã, você vai achar ali aquela colônia de pescadores onde pessoas continuam construindo ali de forma totalmente irregular e simplesmente o poder público não toma nenhuma medida, né? Mas é porque é pobre, pode fazer. Quer dizer, ele precisa ter uma orientação técnica, né? Comentei com você há pouco, a gente já fez lá no passado, há algum tempo atrás, inclusive logo nos primeiros programas, um programa aqui com algumas professoras da própria UVV, salvo engano, a Mônica, me fugiu o nome da outra, Leonita talvez me lembre aí também,
falando sobre a assistência técnica gratuita, né? O Brasil tem muitas leis. Nós temos lá uma lei de número 11.888, esse número é emblemático, eu lembro dele sempre, salvo engano, de 2008, que determina que o poder público, não só o municipal, mas também pode ser o poder legislativo, as câmaras e quem mais poder público queira, fazer um projeto de de assistência técnica gratuita, né? Vitória, salvo engano, fez, não sei se você sabe disso, Eduardo, mas ficou mais naquela melhoria de imóvel, né? Vamos fazer uma decoração e tudo mais, vamos fazer um projeto para aquilo que já existe. Ora, o meu entender é que a pessoa só vai construir numa encosta em um lugar perigoso, né? Nós tivemos, há 2, 3 anos atrás, uma queda de pedras ali em Cobilândia, salvo engano, onde também matou muita gente, né? E as pessoas só vão construir ali, só vão construir na beira dos mangues, nas beiras dos rios, né? Porque não tem uma orientação técnica competente. Se tivesse, não estaria fazendo isso, né? Orientação técnica competente e fiscalização, tá, senhor? A gente trabalha no interior do Estado aqui, poder público, fazendo contenção de margem de rio para algumas prefeituras. E, assim, a prioridade que chega da prefeitura é só não tira o pessoal do rio, porque, né, não pode tirar as casas. Bom, como que é e como é que contém? A casa vai virar contenção, você tem que começar a explicar algumas coisas que não faz sentido ser explicadas, né? Independente agora, né? A casa está dentro do rio, mas você não pode tirar a casa dentro do rio. Você tira o rio de perto da casa, porque é mais fácil, né? Mas aí, por exemplo, vou pensar uma situação que aconteceu em Santa Leopoldina, na Barra do Mangaraí, no Rio Mangaraí. Lembra dessa história? Sim. Assim, isso se repete no país inteiro, né? Então, assim, as pessoas que não tinham para onde ir começaram a construir ali próximo do rio, porque aquilo é uma área mesmo que alaga, e em um determinado momento tem muita chuva, alaga tudo e lava tudo, né? Como aconteceu em Iconha, que é uma cidade do interior, no sul do estado também. Sim, é uma cidade ano passado, inclusive, ou retrasado, né? Ela fica no caminho, não é? De uma área enorme, né? É tipo de um vale muito elevado, né? Essa questão de vargem alta, né? Que são alturas muito grandes, e aí você, de repente, chove muito numa determinada região e que vai descendo para o rio e que chega numa cidade que explode de água. Não é? Não tem jeito, é natural, sacou? Então, assim, o que fazer com isso? Não é? Você vai ter que desmobilizar uma faixa inteira da cidade, ou, por exemplo, você, no meio do caminho, você identifica uma fazenda, por exemplo, onde essa água poderia ser desviada, mesmo que parcialmente, para poder evitar essa catástrofe. Então, eu acho que a conversa que nós tivemos, né, que eu fiquei muito feliz do convite de vocês, é exatamente poder falar isso, que nós, técnicos, nós conseguimos antever situações e talvez buscar algumas soluções para poder evitar esse tipo de situação. Por exemplo, essa que nós estamos falando de Viana, que nós estamos falando de Vila Velha. Você vê que Vila Velha é um caso atípico, porque ela fica em algumas áreas abaixo do nível do mar, né? É uma situação atípica. Mas essa questão de Iconha, não é possível que nesse rio não tem onde desviar para alguma propriedade que façam tipo uma lagoa de represamento. Eles fizeram isso na França, né, com o Rio Sena. Então, assim... Eduardo, o Brasil, Petrópolis tem essa lei, São Paulo tem essa lei, só não pega. Mas, por exemplo, toda obra nova, toda edificação nova, obrigatoriamente tem que captar água da chuva agora e guardar no seu reservatório para depois colocar para fora, né? Se a gente começa, você pega lá um edifício com 200 mil litros, 400 mil litros de água lá, ele retém isso durante a chuva. Isso já é o suficiente para frear e começar a minimizar o impacto. Agora, a lei tem, alguém faz, né? Então, assim, isso vira tema de discussão sempre, né? As questões da encosta. A questão da encosta é a coisa mais simples de resolver. Se você não der água, luz e não pavimentar, ninguém vai lá morar.
Mas o primeiro faz uma casinha, o poder público imediatamente calça para chegar o ônibus lá. Chegou o ônibus, contorna 30 casinhas. O pessoal faz uma picada de mais 2 quilômetros, asfalto, afinal de contas, tem que ter voto. E vai subindo. Ou seja, o mecanismo é para lá de conhecido. Só basta ter a falta da vontade política para resolver. Sim, agora, uma situação que eu te digo que a gente percebe isso ao longo dos anos, né, das décadas. Né? Eu acho que o único meio que vai dar uma segurada nisso é a questão ambiental. Então, por exemplo, eu conheci uma região que é entre Vila Velha e Guarapari, antes do pedágio ali, né? Depois do pedágio, perdão, né? Já no município de Guarapari, à direita da rodovia do Sul. Você está junto de uma APA, você tem esse parque à sua esquerda, né? E você tem uma APA à direita da rodovia, que está completamente invadida. Entendeu? E ali também está debaixo. Ali é um lugar que alaga. Então, assim, a única maneira que nós precisamos atuar é a questão do meio ambiente. Eu acho que na questão do meio ambiente vai ser, daqui para lá você não pode construir mais. Você vai ter sítio com no mínimo tantos hectares. Porque aí começa a virar meio rural. Né? E o rural você admite um alagamento, de um brejo. Né? É normal. Isso aí é o que a gente lida no dia a dia, né? Nessas propriedades rurais. Não tem dificuldade. Você está comentando o Világio do Sol, não é isso, Eduardo? Eu conheço bem aquela situação. É um loteamento ali que surgiu. São vários loteamentos que foram feitos todos de forma irregular e agora estão sendo... Está se tentando fazer as regularizações, né? Mas essa questão da regularização fundiária, que inclusive se comentou muito agora em São Paulo, né? Regularizar o imóvel que está em local inadequado é quase um suicídio, né? Quase você dizer para o cara, eu estou te dando aqui o seu documento de um imóvel, mas infelizmente ele está em local inadequado, como é que pode isso, né? Então, mas em algum momento, aí, Maurício, eu vejo que deveria haver um outro movimento técnico, aí já é uma coisa institucional, né, das nossas profissões, né? Do CREA, do CAL, né, por exemplo, né, que começasse a levantar uma bandeira, dizer, olha, tem situações que você vai botar a vida em risco e você vai... e isso vai ter que ser demolido no futuro, porque é inabitável. Então, assim, eu acho que essa inabitabilidade, né, de determinadas áreas de risco, né, de matacão que vai cair, de encosta, né, de mangue, né, isso aí a gente tem que começar a botar pé. Não é? Eu acho que é por aí. O Tarcísio, lá em São Paulo, pelo menos se tiver... ele me parece tem uma competência muito grande, né? Já identificou que a melhor solução é localizar áreas que tenham condições de serem construídas, né? E efetivamente se construir condomínios e tirar esse pessoal de lá, né? Mas aí a gente cai na situação da Caixa Econômica, né? Não sei se você lembra, há um tempo atrás, aqui em Linhares, permitiram a construção de um condomínio num lugar que era totalmente inundável, né? Veio uma chuva grande, o condomínio foi todo inundado. Quer dizer, aí você vê que são profissionais que, teoricamente, deveriam ser qualificados, né? Deveriam ter condições de não permitir aquilo, mas, em contrapartida, fazem com que isso aconteça. Então, mas aí, por exemplo, esse caso, né, de Linhares, por um acaso, eu vi, né, aquele local onde foi construído, sim, antes de ser construído, certo? Então, eu ia numa fazenda ali perto que era do outro lado da pista, né? Aquilo sempre alagou. Todo mundo em Linhares sabe que aquilo alaga, porque aquilo é cabinho de Ipiranga, né? De Pontal do Ipiranga. Sim. Então, assim, talvez os técnicos da Caixa Econômica não soubessem. Talvez. Né? Mas da prefeitura sabia. Entendeu? Então, o projeto foi aprovado, né?
O projeto foi aprovado na prefeitura, Aprovado que pela sabia prefeitura, disso. quer dizer, ele tem Claro. obrigação de saber, né? O que nós estamos dizendo, no caso hoje, né, nesse nosso bate-papo aqui, que eu acho interessante, é que nós estamos falando de que os municípios eles precisam de um zoneamento na sua área, né, da sua área urbana e rural, claro, rural também, mas área de risco. Então, nós estamos falando de planejamento e do conhecimento técnico, identificando o que não deve ser feito em determinadas situações e áreas do município. Então, por exemplo, a gente sabe que algumas encostas em Vitória, os morros, como tem no Rio, como tem em várias cidades do nosso país, não é? Aquilo é Deus que segura, não é? Sem dúvida. Porque, assim, você vê aqueles pilares, você vê na Rocinha, por exemplo, nos morros do Rio, são umas casas uma em cima da outra, que está lá apoiando, acho que uma segura a outra. E aí, voltando à nossa conversa, de um abalo sísmico, cai tudo junto, porque uma está escorada na outra, um desses dominóis caiu tudo, cara. Entendeu? E todo mundo sabe e olha aquilo. Você vê na Ilha do Príncipe, em Vitória, não é? Naquela região ali da rodoviária, né? Você vê aquilo ali, é uma loucura, porque todo mundo sabe que aquilo vai cair um dia. Não preciso eu falar, é visível, não é? E aí, como é que faz? A gente vai... Diga, Luiz. O problema, Eduardo, eu acho que a gente vive um problema sistemático, um sistema muito ruim. Por exemplo, eu já me deparei com a Secretaria do Estado e de Estado aqui, com documentos, por exemplo, de zoneamento, de área de risco e tal. Você pega documentos aqui de 1.200 páginas e 3 páginas você consegue até quase entender. O resto é papel para integrar o pessoal da prefeitura, da secretaria, porque, obviamente, foi contratado pelo menor preço. Esperava-se o quê? Você espera o quê? Eu vou contratar uma pessoa agora para fazer alguma coisa em casa, mas eu só admito o mais barato. Mas eu quero a qualidade máxima. O mais barato, ao longo dos anos, reflete o que a gente vive hoje. Tudo que a gente falou aqui não há segredo para ninguém, seja a gente mais técnica ou seja o pessoal leigo, né? Acho que qualquer pessoa sabe quando você vê um Talveg, é ali que vai passar a água. Né? Talvez não saiba o que é o Talveg, saber, mas tá bom. Mas tem o conhecimento, como você falou, né? O pessoal da prefeitura com certeza sabia. Mas não precisava muito, não. Qualquer um perguntar ao morador lá, o morador falou assim: aí alaga toda hora. Tem vizinho, gente. Entendeu? Mas o sistema é feito para falhar. Porque a hora que falha, aí, né? Obviamente, por exemplo, Petrópolis. Vem dinheiro público para. Nossa Senhora. Abre o olho, opa, agora sim, tudo em emergência, que delícia. Infelizmente, a gente tem que buscar respostas, né? Eu acho que a gente vai, o Luiz até sugeriu, a gente vai tentar buscar aí as autoridades para que a gente possa entender o que tem sido feito no nosso... porque não adianta a gente querer resolver o problema da Turquia, da Síria ou de São Paulo, né? Eu acho que a gente tem que focar no nosso dia a dia aqui, né? Como a gente faz nas nossas edificações, né? A gente vai tentar buscar algumas autoridades que possam, nos próximos programas, vir aqui nos dar uma ideia do que está sendo feito nas encostas da Grande Vitória, né? Nas áreas alagadiças da Grande Vitória, e vai tentar trazer também respostas para tudo isso, né? Mas nós já estamos a 1h10 do programa. Acho que nós temos muito assunto ainda para frente, por isso até a ideia de voltar a dar continuidade nessas conversas. Mas eu gostaria de agradecer ao Eduardo, ao Luiz, pela atenção, pela disponibilidade, né? Acho que é um tema importantíssimo que a gente precisa estar buscando soluções e eu estou nessa batalha, né? Nessa briga, né? Eduardo comentou sobre os conselhos. Eu, infelizmente, me desiludi muito com isso, né? Acho que é mais uma forma de alguém ficar querendo fazer política. E eu, quando entrei no CREA para buscar
a buscar alguma coisa foi no sentido de tentar levar um pouco do conhecimento que eu tenho para pessoas que precisam, né? Eu não estou aqui envolvido em política, não quero me envolver com política que seja partidária, que seja de conselho. E a Leonita está aqui, segura a língua. Tá bom, Leonita. Mas basicamente agradecer aí ao Eduardo, ao Luiz e dar o tempo aí que vocês precisam para fazer as suas considerações finais e agradecimentos. Pois não, Eduardo? Pode ir você. Eu vejo que essa oportunidade aí que você me deu, nos deu, de ter esse debate qualificado, né? Eu falo dos conselhos, porque a minha experiência no Conselho de Arquitetura foi muito positiva. Você tem naturalmente a questão do ego, a questão política, desculpa, mas você tem uma bandeira, no caso, né, nossa, de você estar entre os seus. Então, por exemplo, você, engenheiro civil, vai estar discutindo com o engenheiro eletricista, que tem afinidades, com outros engenheiros, né, engenheiro de petróleo, de produção, enfim, todo o leque da engenharia é uma oportunidade que a gente dê uma contribuição para o nosso país, para a nossa sociedade. Por isso que eu vejo muito claramente que esses eventos que têm acontecido no país, né, eles precisam de um diagnóstico muito técnico, abrangente. Então, nós temos técnicos no país do mais alto nível, né? Nós temos universidades espetaculares, outras nem tanto, claro, né? Mas nós temos um corpo técnico historicamente muito capacitado, né? Nós temos engenheiros calculistas de primeira linha, nós temos engenheiros, que nem aconteceu em Vila Velha, do sistema de macrodrenagem, que é um dos sistemas mais complexos do país, de você conseguir resolver a ocupação, né, a ocupação de algumas casas, a ocupação urbana, né, ordenar a ocupação inadequada, certo? Mas que não teve jeito, aconteceu, não é? Porque era mais barato, porque aconteceu, e tem que dar uma solução. Então, assim, o que eu vejo hoje é que nós identificamos situações que vão acontecer daqui a um mês, daqui a um ano ou 50 anos. É visível isso, a gente sabe que vai acontecer. Não é isso? Vai acontecer algum abalo, vai acontecer um mês lá que vai ter muita descarga atmosférica, naquele determinado local, que vai ter incêndio. Enfim, a gente sabe disso, não é? Mas a gente sabe e a gente sabe quem. É por isso que eu acho que os conselhos são importantes, entendeu? Porque nos conselhos, né, nos sindicatos dos engenheiros, nas associações dos arquitetos e engenheiros, no Instituto de Arquitetos, é um ambiente para se discutir isso. E que você leve documentos, diagnósticos, ofícios, aos órgãos competentes. Olha, nós, arquitetos, estamos identificando que acontece isso aqui, isso tem que ser resolvido. Quem vai resolver é um segundo momento, mas nós estamos identificando isso. Entendeu? Eu digo uma coisa importante, por exemplo, uma obra que se fez aqui em Vitória, do Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto reconhecido internacionalmente, do Carro das Artes, que está parado. Aquilo é fundamental que se conclua. Sem dúvida. É muito dinheiro enterrado, né? Então, e aquilo, no meu entendimento, do entendimento do Instituto de Arquitetos, é um local que é uma âncora, né, de divisa para o Estado do Espírito Santo, porque vai ser um polo turístico. Vem gente do mundo inteiro ver a obra do Paulo Mendes da Rocha. Isso vai movimentar a economia hoteleira, entendeu? Aeroporto, eventos, restaurantes, né, hotéis, eu já falei, mas, enfim, você vai ter um outro momento. E as pessoas, às vezes, elas não conseguem enxergar isso. E aquilo está se deteriorando, porque está exatamente na beira da Baía de Vitória. Sim. Você está entendendo? Então, assim, é
é tudo meio que misturado, sabe, Luiz? Assim, essa coisa que a gente está conversando, do cultural, sabe? É a mesma língua negra em Vila Velha, na Praia da Costa, que existe desde quando eu sou garoto, entendeu? Que é uma vergonha você receber um turista, um amigo seu, né? Um parente seu, e o cara passa no meio daquele esgoto ali que vai desembocar na Baía de Vitória. Depois as praias estão interditadas por quê? É porque choveu? E ali todas as edificações já poderiam estar ligadas, né? Não estão ligadas, saiu inclusive uma decisão federal agora, né? Multando a Cesan por causa disso, né? Então, o que nós estamos conversando aqui hoje, que eu vejo que é fundamental, é essa questão da inteligência, sabe? Então, assim, o que nós conversamos aqui hoje é um debate municipal, estadual do mais alto nível. Nós estamos alertando pontos que nós nos juntamos assim, né? Vamos conversar sobre isso, mas imagina isso um simpósio, né? Um simpósio estadual, né? Que a gente ouça o Luiz, a experiência dele, a gente ouça o Maurício e outros tantos profissionais com as suas expertises, para a gente chegar no diagnóstico e levar um plano de governo. Mas não é um plano de governo para 4 anos. Sim. É para 10, 20, 50. Sabe? Planejamento. Né? É isso que nós estamos conversando aqui hoje. Então, assim, eu fico muito feliz, eu fico muito agradecido ao nível do debate que a gente conversou, né? Nós conseguimos nos integrar. Nossa linha de pensamento ela interagiu bastante. E essa é a nossa contribuição profissional. Eu te agradeço mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigado. Luiz, um prazer enorme conhecê-lo. Prazer aí, Eduardo, também. Bastante legal conhecer o bate-papo, né? O pessoal não viu nos bastidores a gente pode falar um pouco melhor, um pouco mais, pode falar um pouco mais mal dos outros, que facilita aqui, a gente tem que se controlar. O seu outro leva os puxão de orelha dele dos bastidores aqui, mas é bem legal, acho que funciona assim, acho que esse é o caminho, né? Se me permite, para finalizar, eu enfatizei bastante que a gente tem que aprender com a história, verificar com o que já foi feito, né? Tentar aprender com os erros. Mas como diz outro, né? Eu estou caminhando aqui um pouquinho, o seu outro já tem uma experiência maior. O Eduardo mostrou aqui uma vasta experiência, principalmente do poder aí público e das condições de lidar com, né, no CAU, o CREA. Eu vou então deixar um pouquinho para frente. Como eu já falei a frase que eu falo sempre, eu vou mudar um pouquinho hoje, seu outro. O que eu entendo? Eu acho que todas essas saídas a gente vai ter que verificar sempre para o futuro, né? Então, eu acho que assim, temos que se apoderar de tecnologia para aí sim tentar fazer a diferença um pouquinho mais lá na frente. Porque até aqui, mais do mesmo, a gente não consegue sair, né? A gente, como o Eduardo falou muito bem, tem técnicos fantásticos no país, mas esses técnicos não conseguem atuar. Por quê? A velha política não deixa, as velhas normas ser não ouvido, deixam, né? as velhas regras não deixam. Então, mais uma vez, vamos colocar a mão na tecnologia e, com isso, vencer algumas barreiras, né? Hoje, né, cada um aqui está num local diferente e estamos conseguindo levar a palavra para várias pessoas ao mesmo tempo, técnica e consciente, graças à tecnologia. Antigamente, teria que, de fato, ser só lá numa reunião, né, lá do CAU, por exemplo, e aí dali tentar levar para alguém. Então, a gente consegue reverberar isso. Então, eu vou deixar aí, né, que a gente tome mão dessas tecnologias para que talvez, né, daqui a 1 ou 2 gerações, de fato, alguém comente lá atrás. Pô, antigamente, quando o pessoal ainda fazia live naquela antiga internet, lá que nasceu essas ideias. Então, vamos esperar que isso aconteça. Sem dúvida. Bom, aproveitando então a deixa, agradecer ao Sérgio Craveiro, né, CEO da TV Síndico Online, que nos dá essa possibilidade dessa conversa, desse debate, dessa discussão, né, dessa tentativa de trazer soluções, né? Como o Luiz disse, nós temos técnicos fantásticos que não conseguem ser ouvidos, né? E uma colocação importante, o Eduardo, e eu repito sempre, uso sempre muito esse comparativo, né? O desastre na construção civil, né? As catástrofes, elas são muito parecidas com acidentes aéreos, até por isso eu sempre gostei muito dessa questão de aviação, né?
elas nunca acontecem por causa de um único fator, né? É sempre uma somatória de fatores. E aí, acrescentando aqui essa colocação que você fez, tem um detalhe importante. Em todo acidente aéreo, há uma necessidade de uma análise das causas e uma tentativa, na busca de uma tentativa de solução para que aquilo não aconteça, né? Então, a esperança é isso, né? Que o exemplo de São Paulo agora, lá com o Tarcísio como governador, um técnico muito competente, possa nos dar essa a experiência, né? Nos dar essa solução, vir buscar um outro local para instalar aquelas pessoas, que a Caixa Econômica possa bancar esses empreendimentos e você começar gradativamente a desocupar, o que eu, inclusive, desde o dia do desastre lá de Petrópolis, eu brinco sempre com o Luiz, isso não é uma cidade para se morar, né? Você morar numa cidade onde, de uma hora para outra, você possa ser carregado pelas águas, né? Porque não importa ali, pelo que eu vi lá, né? Pelo pouco que eu vi lá de Petrópolis, não morreu só aqueles que estavam na localidade inadequada, morando em locais inadequados. Morreu quem estava no meio da cidade ali, no centro, naquele rio, que eu esqueço o nome ali, que passa no centro ali, carregou ônibus e tudo mais, né? Foram imagens fortíssimas. Mas isso é que, infelizmente, acontece quando não se tem um planejamento e não tem uma análise dessas catástrofes para se buscar soluções, né? Bom, eu prometo que a gente volta a conversar sobre isso, a gente vai tentar buscar aí algumas autoridades que possam nos dar uma diretriz, mostrar um caminho para que a gente possa trazer aqui também boas informações, né? Alento no sentido de caminho e solução, correto? Muito obrigado mais uma vez a todos, uma boa noite, e aqueles que nos assistem, fico satisfeito aí de saber que estamos bastante trazendo soluções técnicas. Um grande abraço. Acabou, mano.